Como nós aqui, né? De novo, mais uma aula. Na última aula a gente falou de produtos notáveis e hoje a gente vai usar produtos notáveis para fatorar. É claro que não é o único jeito de fatorar um polinômio. A gente vai ver algumas formas de como fatorar um polinômio. E dentre elas, a gente tem as formas que a gente usa produtos notáveis. Um dos motivos pelos quais a gente estuda produtos notáveis. Além de também poder ser usado para resolver equações. Também facilitar a multiplicação de polinômios, né? Você consegue simplificar ou multiplicar polinômios. Então deixa eu voltar aqui um pouquinho, que foi muito rápido. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai dar uma olhada, estudar um pouquinho de como fatorar polinômios. Depois, um pouquinho de frações algébricas que a gente usa também em fatoração. Na verdade, os dois temas aqui envolvem fatoração. Então, primeiro bora ver com números, né? O que significa fatorar um número? Fatorar ou decompor, né, um número é transformar esse número em uma multiplicação. Quando esses fatores são primos, a gente diz que é uma fatoração prima. Então, mas quando você transforma qualquer número, quando possível, em uma multiplicação, né, com fatores diferentes de um, senão fica sem graça, né? Escrever como um produto de dois ou mais termos, aí você tem o que a gente diz da forma fatorada. Quando esses números multiplicados são primos, a gente tem fatores primos. O número 20, por exemplo, eu posso escrever como sendo 4 vezes 5. Poderia escrever também como sendo 2 vezes 2 vezes 5. Mas eu já escrevi ele na forma, eu já fatorei, né? Escrevi como uma multiplicação. 36, 4 vezes 9, 2 vezes 2 vezes 3, 6 vezes 6. Então existe mais de uma forma de você fatorar um número, né? Lembrando que para fatorar você transforma, né, num produto. E aí você usa divisão, né? Você usa divisão. Quais são os números que dividem o número 30? O 2, o 3 e o 5. O 6 também divide. Eu poderia escrever 6 vezes 5. Fatorei já. Aí, mas eu posso escrever também com os menores fatores possíveis, que são aqueles fatores primos, né? 45. Aqui também eu poderia fazer 9 vezes 5. Aí a gente colocou só os primos ali. Posso transformar em potência também, é uma multiplicação. Você esqueça que potência é multiplicação. 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45. Mais um, 60. Ó. Poderia fazer 4 vezes 15, 3 vezes 20. Então existe várias formas de você fatorar. Aqui eu tenho só os menores possíveis, né? Os primeiros a gente fatorou de forma normal. E os três últimos aqui a gente usou os menores fatores possíveis, que são chamados números primos. Que é exatamente isso que eu vou deixar bem claro aqui, que as três fatorações últimas a gente fatorou usando os números primos. Mas não é obrigatório você fatorar, às vezes usando os primos, né? Aí depende muito do tema envolvido, que pede para você fatorar usando os números primos, como por exemplo, você trabalha com potência, né, e raízes. Mas fatorar é só escrever na forma de multiplicação. Então, com expressão algébrica deve ser a mesma coisa, não é isso? Com expressão algébrica, um polinômio. Fatorar um polinômio significa escrever na forma de um produto de dois ou mais outros polinômios, né? Lembrando que quando a gente está falando aqui de polinômios, eu estou me referindo a todos os conhecidos, binômios, trinômios, não é isso? Monômios. Aí eu boto logo polinômio, que aí eu generalizo tudo, mas subentende-se que estão todos possíveis. Então, é claro que se eu fatorar um binômio, você vai ter um produto de um monômio, de um binômio. Um trinômio, dois monômios, ou um monômio e um binômio. Então, vamos ver um exemplo bem simples do significado de fatorar polinômio. Transformar esse polinômio em um produto de dois ou mais outros polinômios. Aqui eu tenho uma expressão algébrica, né, o monômio ou binômio ax mais ay.
Aí o que eu faço? Eu uso uma propriedade aqui, ó. Tá vendo? Fator comum. Isso aqui, na verdade, foi usado a propriedade distributiva, então eu posso retomar e transformar como sendo a vezes x mais y. Se você fizer aqui, ó, a vezes x dá x, a vezes y a y. Então, uma fatoração simples. Aqui o que a gente chama de fatorar por termo comum, que é a forma mais simples de fatorar um polinômio. É agrupar os termos comuns das parcelas ou dos monômios que compõem esse polinômio. Tipos de fatoração algébrica que nós vamos estudar aqui. Fatoração por colocação de um fator comum em evidência, né? Fator comum, fatorar por fator comum, é mais comum a gente falar assim, vamos fatorar por fator comum. Por agrupamento, né? Que na verdade é uma consequência do fator comum. Algumas vezes quando você fatora usando o primeiro caso aqui, que é o fator comum em evidência, acaba que aparecem outros fatores que são comuns e aí você agrupa esses fatores. E aqui, trinômio quadrado perfeito. Quando a gente estudou polinômios, a gente falou disso, né? Um produto notável é um trinômio quadrado perfeito. Tem 3 partes e essas 3 partes podem ser transformado em um quadrado da soma ou quadrado da diferença. E diferença de quadrados, né? De 2, que na verdade é produto da soma pela diferença de 2 termos, que termina dando no final, como consequência, o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então nós vamos estudar esses tipos de fatoração. Não existe, quer dizer, não existe não, né? A gente não vai definir, estou falando de definição muito formal, porque a gente quer entender o que significa isso. Então, e até porque também não tem uma definição muito ampla, né? Não é algo muito complicado, a definição de fatorar por fator comum. Então, basicamente, a ideia é quando você observar aqui o polinômio nas parcelas que são monômios, né? Nos monômios que compõem esse polinômio, existir um número ou uma letra, né? No caso, a parte literal, que aparece em todas as parcelas, a gente consegue colocar esse valor em evidência. Nesse caso, quando eu falo de fator comum, pode ser um número ou letra, né? Coeficiente ou parte literal. Então, se você escrever um polinômio como sendo a multiplicação de um número e um polinômio, você já fatorou. Porém, quando a gente fatorar aqui, a gente não vai usar o termo número primo, né? Quando você fatora, normalmente, quando você fatora um número, normalmente você coloca com os menores fatores possíveis. Então, quando a gente for fatorar um polinômio aqui, a ideia é reduzir o máximo possível que a gente puder, né? Então, vamos ver um exemplo simples e de uma aplicação em que eu tenho que achar a expressão e reduzir essa expressão, e a gente vai reduzir usando fatoração. Então, determine a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo ao lado. Então, retângulo, perímetro é a soma de todos os lados. Esse retângulo tem comprimento A, largura B. Como é um retângulo, então, esse parte de cima aqui também vai ser A, e essa parte aqui também vai ser paralelo, é B. Então, você tem A, B, B, lados opostos iguais, né? Definição de retângulo. Então, quando eu for calcular o perímetro, eu vou somar todos esses valores. Vou somar o A, comprimento da parte de baixo, o A em cima, o B lateral direita, o B lateral esquerda. E aí eu percebo que você tem fatores comuns aí, né? Aqui A e B e B. São números iguais, né? São valores iguais. Então eu vou agrupar isso, eu vou colocar em evidência esse fator da seguinte forma. Primeiro eu vou separar, né? Aí dá para você somar, né? Nesse caso simplificar, vai ficar 2A mais 2B. Aí agora eu tenho um fator comum aqui, ó. Qual é o fator que eu tenho que é comum aos dois monômios? O 2, né?
Então qual é a ideia aqui agora? 10 minutos aqui. Então qual é a ideia? A ideia é separar. Separar como? Você pega aquele fator que é comum, aqui no caso é o 2, né? Você pega aquele fator que é comum às parcelas, no caso, cada parcela de um polinômio é um monômio. Coloque em evidência. Como é que eu faço para colocar em evidência? Eu peguei o 2 ali, separei. O que na verdade foi feito aqui foi que eu peguei cada parte. O que foi feito na verdade foi que depois que eu identifiquei o fator comum, eu peguei cada parcela, eu tenho 2A, e dividi por esse fator comum. 2 dividido por 2 dá 1, então só sobra A. Sobrou só o A. Fiz a mesma coisa com a outra parcela. 2B dividido por 2, só sobra B. Aí o 2 ficou em evidência, separado das outras partes. Aí a gente tem que abrir parênteses porque isso é uma multiplicação, né? Se eu multiplicar 2 vezes A dá 2A, 2 vezes B dá 2B. Então a ideia é essa agora. Você vai encontrar o fator comum e dividir as parcelas que compõem o polinômio por esse fator comum. Esse fator comum pode ser só um número, como é o caso aqui, mas também pode ser uma letra, né? Pode ser a parte literal. Vamos ver outro exemplo aqui, se a gente consegue fazer um pouco mais de calma. Fator da expressão algébrica 6ax mais 4ay. Primeira coisa que a gente identifica aqui é que a letra é comum, né? A letra A. Então você tem a parte literal A, que pertence às duas parcelas. Tem outro fator comum, aqui é x, aqui é y. Então, para ser comum, ele tem que aparecer em mais de uma parcela, né? Se aparecer só em uma, então ele não é comum. Ele é uma coisa singular, particular do monômio ali. Aí, então, aqui, o número 6 e o número 4 são pares, então divide por 2. Então, na verdade, o fator comum aqui é o número 2, né, que está multiplicando com os coeficientes, e o número A, e, no caso, né, a parte literal A. Então, eu consigo colocar em evidência isso, né, o 2 e o A. Ou seja, para colocar em evidência agora, eu vou pegar cada parcela, agora que eu identifiquei, né, que o meu fator comum é 2A, eu vou pegar cada parcela do monômio, no caso do binômio ali, e dividir por 2A. Então vamos fazer aqui separado. Eu vou pegar 6ax e dividir por 2. 6 dividido por 2 dá 3. A dividido por A dá A. E o x repete, porque não tem divisor, né? Como se fosse x dividido por 1. Então a resposta vai ser 3x. A dividido por A dá 1, vezes 6 dá 6, dividido por 2 dá 3. Aí o que eu faço? Eu faço agora com a segunda parcela lá, a mesma coisa. No caso, 4a e y, né? Eu vou dividir. Coeficiente divide coeficiente. Parte literal divide parte literal. 4 dividido por 2 dá 2. A dividido por A dá 1. 1 vezes 2 dá 2. E o y repete porque não tem divisor igual. Então, resposta 2y. Aí você coloca em evidência o 2A e entre parênteses você coloca 3x mais 2y. Bora ver agora um pouco mais, exemplos um pouco maiores, com 3 parcelas, 4 parcelas, para a gente poder fatorar. Então bora ver um exemplo aqui, um exercício de fixação. Vamos ver esse exercício de fixação aqui, onde a gente vai pegar alguns exemplos, né? Tem 8 ou 9 aqui, faço alguns e deixo o resto como exercício aí para vocês. Então bora ver aqui. Escolhi aqueles que podem causar algum tipo de dúvida, né? O primeiro é fácil. Você tem fator comum y, primeira parcela, y. Então esse é o termo que a gente vai colocar em evidência.
E é o termo também que a gente vai dividir cada parcela do binômio ali. Então, 2y dividido por y dá 2. Xy dividido por y dá x. Não se esqueça que quando a gente fala de divisão de monômios, a gente está dividindo da seguinte forma: é a potência, como se fosse divisão de potência de mesma base, né? Como se fosse, não, é uma divisão de potência de mesma base. Então, como é que você divide potência de mesma base? Você repete a base e subtrai o expoente. Então, na verdade, aqui ficaria igual a y elevado a 1 menos 1, que dá 0. Y elevado a 0 é a mesma coisa que 1. Então, e o 2 repete, então fica 2 vezes 1 dá 2. Então, quando eu dividir 2y por y, a resposta é 2 por isso, porque eu apliquei a propriedade de divisão de mesma base na parte literal. O que a gente faz agora? Divide a outra parcela e coloca o fator y em evidência, né? Então, o fator comum é o y. Então, eu coloquei em evidência, a gente vai abrir parênteses, vou dividir, botar o resultado 2 ali. Vou dividir a outra parcela, que é x e y, com a mesma ideia, tá vendo? Y divide y, e y, 1 menos 1 dá 0, y elevado a 0 é 1 vezes x dá x. Então, x e y dividido por y é igual a x. Mais, porque o sinal entre eles é o positivo, e repete o x, não tem mais nenhum termo para a gente dividir, fecha parênteses e acabou. Vamos fazer outra com a mesma ideia. É a letra C. Agora a gente vai ter que fatorar não só o coeficiente, como também a parte literal. Mas a parte literal é mais fácil de você identificar o fator comum. X aqui, x aqui. Fator comum x. Quando esses fatores comuns forem a parte literal, eu preciso verificar também o expoente, né? Aí o fator comum vai ser a parte literal de menor expoente. Eu tenho x elevado a 4 e x elevado a 2. Então, o meu fator comum nesse caso é x elevado a 2. Porque na hora de fazer a divisão, o expoente, na hora de fazer a divisão de polinômios, o expoente precisa ser positivo. Se for negativo, é fração algébrica e aí é outra situação. Então, eu pego sempre o menor de menor expoente, ou de menor grau. Aqui o A só pertence à primeira parcela e o B só pertence à segunda. Qual é o fator comum entre 45 e 72? Basicamente, qual o número que divide tanto 45 como 42? 45 é ímpar, 72 é par, então não é o 2. Aqui, se você prestar atenção, esse aqui divide por 9, por 3, né? 4 mais 5, 9, divide por 3. 6 mais 2, 9, divide por 3. Mas esse aqui divide por 5 também, esse não. Esse aqui divide por 9, esse também. Esse divide por 8, esse não. Então, o fator comum aqui é o 9. Se você quiser também determinar o fator comum, ou melhor dizendo, o maior divisor entre 45 e 9, você pode usar o cálculo de MEDC. Vamos dividir. Primeiro a gente divide pelos fatores primos, né? Eu estou usando fatoração prima. Esse aqui não divide por 2, então repete. 72 dividido por 2 dá 36. Aqui é par, divide por 2. 76 por 2 dá 18. Repete 45. Porque não divide por 2. 18 dividido por 2 porque é par, então aqui dá 9. Repete 45 porque não divide por 2. Agora, os dois são ímpar, não divide por 2, então próximo fator primo 3. 9 dividido por 3 dá 3. 45 por 3 dá 15. Ainda divide por 3. 3 por 3 dá 1. 15 por 3 dá 5. 5 só divide por 5. Que é igual a 1. Então,
achamos os fatores primos. Como é que a gente faz agora para identificar o divisor, né? Você tem que pegar aqueles fatores que dividem os dois, né? Ou melhor dizendo, você tem que identificar os fatores, mais ou menos essa ideia, né? Aqueles fatores primos aqui que dividem os dois, ó. O 2 só divide 72, não divide 45. O 2 também não divide 45. Na verdade, essa parte aqui, nenhum deles divide por 2. O 5 só divide o 5 aqui, então esse a gente exclui. Exclui esse, exclui. Então só sobrou esses dois aqui. Se você prestar atenção aqui, ó, os dois valores dividem por... E aqui em cima também. Então 45, 9, 3 divide, 45, 3 divide. Então os fatores comuns são esses dois aqui. Então, o divisor comum dos dois é 3 vezes 3, que é igual a 9. Você pode calcular aí o MDC, né? O MDC, tanto faz, como não sei como é que você fala aí. Mas existe outra soma também de você calcular, tem o que você faz com a tabelinha e depois identifica os fatores, e aí multiplica os fatores e acha o divisor comum. Mas aqui, basicamente, a ideia é essa aqui, fatorar, determinar todos os fatores e encontrar aqueles fatores que é comum para os dois números, né? Ou melhor dizendo, aqueles fatores que é comum na divisão dos dois valores da fatoração. Aqui é o 3 e o 3 que aparece duas vezes, 3 vezes 3, 9. Então o que a gente faz agora? Identificou o fator comum numérico, e o fator comum literal é mais fácil que a letra que aparece nos dois, né? Como as duas letras têm potência, tem grau, né? Então grau elevado, então você pega sempre aquele de grau menor, de menor grau. Então o fator comum da letra C é 9x ao quadrado. Você vai pegar ali 45x² dividido por 9x quadrado, vai dar 5ax quadrado, né? 45 dividido por 9 dá 5. O A repete e o X se subtrai o expoente. Ó, 4 menos 2 dá 2. Fazer a mesma coisa. Vamos colocar igual a gente fez anterior, o fator comum logo aqui, e o parêntese, e o resultado, o primeiro resultado, 5ax. Falta dividir o segundo. Dividir 72bx quadrado, dividir por 9x quadrado. Mesma coisa. 9, 72 por 9 dá 8, x quadrado por x quadrado, você vai, b repete, né? B se repete, 2 menos 2, 0, x elevado a 0 dá 1, então sobra só o que? 8b. Coloca entre parênteses, fecha porque não tem mais nenhuma outra parcela para a gente dividir pelo fator comum 9x. Mais um exemplo aqui, esse aqui já tem 3 partes. Aí, como eu disse, a parte literal é mais fácil da gente identificar, né? Ó, o x está aqui, aqui tem x. Como o x aqui tem grau 2, mas esse aqui tem grau 1, então você pega o de menor grau. Então o fator comum x aqui é x, o fator comum de x quadrado é x, y quadrado, y quadrado. A gente pega sempre o de menor grau. Aqui é 1. O fator comum entre y quadrado é y. E aqui o coeficiente, né? Tá fácil porque todos os três valores são pares. São números pares. Então, divide por 2. Você pode fazer também a mesma ideia aqui, fatorar os três e encontrar os fatores comuns. Você vai ver o seguinte, que é 4. 32 é 2 elevado a 5, 20 é 2 elevado a 2 vezes 5, 28 é 2 elevado a 2 vezes 7. Então, fator comum, 2 elevado a 2, no caso 4, né? Então, o fator comum da parte do coeficiente é 4, e da parte literal é x, y. Então, coloque em evidência 4x, y.